para que nós pudéssemos descansar das nossas atividades, contemplar nosso Deus, contemplar a beleza da criação, mas não ficarmos somente nisso. Olharmos adiante, contemplarmos a nova criação, que ela vem em função da libertação da escravidão do pecado e vai também desfrutar do novo céu e da nova terra. Então nós temos um mandamento que ele não fica só no passado, mas ele se remete ao presente e também ao nosso futuro. Esse é o quarto mandamento, que no Catecismo Maior, inclusive, nos mostra que é um mandamento que, quando observado, nos ajuda a observar melhor todos os demais mandamentos. Por quê? Porque a vida do cristão, irmãos, gira em torno do culto. Vamos repetir. A vida do cristão não gira em torno da sua família, não gira em torno do seu trabalho, não gira em torno dos seus estudos, não gira em torno da sua diversão, não gira em torno dos seus planos, dos seus sonhos, não gira em torno da humanidade. Há pessoas em que sua preocupação é salvar a humanidade. Salvar a humanidade do aquecimento global, que na minha opinião não existe. Tem gente que a sua vida gira em torno, consequentemente, de salvar o planeta da destruição, das queimadas, da extinção de animais. Tem gente que vive a sua vida em torno das causas humanitárias, de acudir os fracos e oprimidos, gira em torno de muitas questões, mas a Bíblia nos mostra que a vida do ser humano deve girar em torno de Deus. Por quê? Paulo diz isso lá de forma muito clara em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o culto, pastor? O culto é o momento em que os seus se voltam para dar a glória devida ao seu nome. Todos os seus atendem à santa convocação. E como dizemos e vamos repetir, o culto no dia do Senhor é algo que prefigura a eternidade com Cristo. Então, por isso que a vida do cristão gira em torno do culto, não gira em torno de outras coisas. Mas isso é difícil, né, entender. Para muitos é difícil compreender, mas quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para os mandamentos e olhamos para o quarto mandamento, isso fica muito claro. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu animal, nem o teu servo, nem o forasteiro que está nas tuas portas para dentro. Isaías 58 nos diz: se tiveres como deleitoso o dia do Senhor e não fizeres andares segundo os teus próprios pensamentos, não falarem as tuas próprias palavras, se considerar esse dia como esse dia deleitoso, então você vai desfrutar de muita coisa. Eu vou ler esse trecho para os irmãos. Isso aqui é uma promessa. É uma advertência, é uma promessa sobre o dia do Senhor.
Isaías 58, os versículos 13 e 14 diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado, o dia do descanso. Desviares o pé. Olha, a nossa tendência, nosso pé é se desviar. Então, se você botar ele no lugar certo, de profanar o sábado, de se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos. Que é isso? Não seguindo os teus caminhos. Você não seguindo aquilo que você quer fazer, aquilo que seu coração deseja. Né? Se você chamá-lo de deleitoso, se você tiver prazer de fato e de verdade nesse dia, se você honrar esse dia, veja, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Os intérpretes de linha reformada dizem não falando palavras vãs. Significa dizer, irmãos, que até o assunto que a gente vai tratar no dia do Senhor, que os assuntos que nós vamos proferir, as palavras que nós vamos proferir no dia do Senhor, elas devem ser cuidadosamente selecionadas. Porque há assunto que no dia do Senhor não cabe. Cabe em qualquer outro dia. Dá certo em qualquer outro dia, mas no dia do Senhor não cabe. Aí veja a promessa. Versículo 14. Então te deleitarás no Senhor. Deleitar, você vai ter prazer no Senhor. Você vai ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Essas são as promessas. Você vai se deleitar no Senhor. Então veja que tem muito sentido a interpretação de que a observância do quarto mandamento, a guarda do quarto mandamento, nos ajuda a guardar todos os demais mandamentos. Porque você vai considerar o santo dia do Senhor. Mas, pastor, o quarto mandamento tem o culto, ele não está falando de culto, está falando de guardar, está falando de culto. O dia do Senhor, a guarda do quarto mandamento, a observância, ela tem uma relação direta com o culto público. É por isso que Deus mandou que tudo parasse, para poder não haver maiores dificuldades para cultuar. Pare seu trabalho, pare seus estudos, pare seu lazer. Para quê? Para você ter todo o tempo, toda a preparação, tudo que é necessário para cultuar o Senhor. E quando nos voltamos para isso, quando nossa mente está voltada e compreende nossa vida também, você vai, como é que eu vou organizar a minha vida? Você vai organizar a sua vida em função do dia do Senhor. Você não vai organizar a sua vida em função do seu trabalho, dos seus estudos, do seu lazer. Não. Você tem uma referência que é o dia do Senhor. Você se prepara para isso. E a promessa é essa daqui, ó. Você vai se deleitar no Senhor. Você vai começar a ter muito prazer, muita satisfação no Senhor. O que é isso? Na vontade de Deus para a sua vida. Você vai pedir a vontade de Deus para a sua vida. Você vai aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Você vai, de fato, ter satisfação nas coisas de Deus. As coisas de Deus vão lhe dar prazer, não vão ser um fardo, não vão ser peso na sua vida. O mandamento do Senhor não vai ser um peso. Você vai dizer, ó Senhor, muito obrigado pela tua lei, muito obrigado pelas tuas instruções, estão me guiando, eu estou vendo isso, eu estou tendo maior satisfação, coisa que eu não tinha, eu não enxergava, eu não compreendia. Agora eu estou entendendo por que aquelas dificuldades, eu estou entendendo por que aquela insatisfação, por que aquele desgosto com as coisas que aconteciam na minha vida.
Se deleitar no Senhor. Aqui não está dizendo que sua vida vai se transformar nas 1000 maravilhas. Não vai. Porque, meus irmãos, olha, escute bem isso aqui. Na grande maioria das vezes, nós não precisamos que a situação mude para ficarmos melhor. O que a gente precisa é uma compreensão, uma disposição com relação àquela situação. Compreensão daquilo para a minha vida. Eu encarar a situação sob a perspectiva bíblica, sobre a ótica bíblica. Muda tudo. Mas muda tudo. A situação pode se manter a mesma. Ela pode não se alterar, não mudar nem 1 milímetro, nem para a esquerda nem para a direita. Mas você vai estar diferente. Você vai agir de forma diferente. Você vai ter uma compreensão diferente. Você vai se reportar a Deus com relação a essa situação de modo diferente. E muitas vezes, ao invés de você estar carregando um fardo, uma cruz, como se diz, você vai estar se deleitando no Senhor. Na dificuldade. Porque deleitar no Senhor na facilidade, todo mundo se deleita. Todo mundo dá graças a Deus. O dia do Senhor é o dia em que nossas vidas devem estar voltadas para ela. Toda a nossa agenda, toda a nossa programação, todo o nosso esforço, todo o nosso prazer está aqui. Se deleitares nesse dia, se honrares esse dia, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Ninguém fala disso, né, nessas promessas. Ninguém lembra dessas promessas. Onde estão essas promessas? Te sustentarei com a herança de Jacó. Que é isso? Nada vai te faltar. Não te preocupa não, que não vai te faltar. Nada que é necessário para a tua vida vai te faltar. É porque muitas vezes nós transformamos desejos em necessidades. Aí é o problema. Você deseja tanto uma coisa que você transforma isso numa necessidade. Aí você acha que você precisa. Você precisa. Então você coloca na sua cabeça que você precisa. Então você vai atrás. Você pede a Deus, mas você não recebe. Não recebe por quê? Porque você não precisa. É uma coisa que você quer. Não é necessidade, é vontade, é desejo. Mas aqui está dizendo, eu vou sustentar você. Esse sustento aqui, não considere apenas como um sustento sob meramente a perspectiva do sustento da comida, daquilo que você come, daquilo que você bebe, daquilo que você veste, daquilo que você calça. Nós temos aprendido que nem só de pão vive o homem. Você tem muitas outras necessidades, maiores necessidades, que só Deus pode preencher. E Ele está dizendo que eu vou lhe sustentar. Você é cheio de necessidades, todos nós somos cheios de necessidades. E Deus sabe exatamente qual é a necessidade e Ele sabe como atender a nossa necessidade. Ele é providente ao ponto de providenciar isso. O que ele está querendo dizer aqui é creia na promessa. Se você entender o que é que significa o dia do Senhor, eu vou lhe sustentar. Eu vou fazer você se deleitar no Senhor e eu farei você cavalgar sobre os altos da terra. Que é isso? Não é aquela ideia, não, Deus me botou por cabeça, não por cauda, eu vou andar por cima, vou andar pelo topo. Não é isso. Não é isso. Nosso Deus, Ele vai fazer com que as coisas aqui dessa terra, elas sejam superadas. Você está cavalgando por cima, sobre os altos. Você está numa perspectiva celestial, espiritual.
Você não está vivendo na perspectiva daqui dessa terra. Tudo isso, irmãos, são promessas. A boca do Senhor o disse. E eu pergunto, alguma promessa do Senhor deixou de ser cumprida na vida dos seus? Muitas vezes não é cumprida na nossa vida, a culpa não é de Deus, nem da sua promessa. É porque eu ainda não desviei meu pé, é porque eu ainda estou confiando em mim mesmo, nas minhas forças, é porque eu ainda não abandonei minhas vontades, meus desejos. Aí eu não desfruto, não tenho desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. É uma maravilha, é uma beleza, é uma coisa grandiosa a compreensão desse dia e, infelizmente, né, os cristãos evangélicos, falo do nosso país, mas tenho certeza que no mundo inteiro não compreendem, não têm compreendido a grandeza desse dia. O que nós temos estudado aqui, o foco, lembro sempre os irmãos, temos dado essas pinceladas sobre o dia do Senhor. Em que sentido? O foco nosso é que os irmãos estejam bem conscientes e firmes na sua mente que o dia do descanso, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é o primeiro dia da semana, certo? Mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos continuar tratando, eu conversei com os irmãos sobre a compreensão desse dia na prática. Compreensão desse dia na prática. Nós já vimos várias coisas, né? E acredito que nesse momento a gente vai concluir esse estudo, pelo menos nesta perspectiva. Veja bem, nesta perspectiva. Porque nós já aprendemos que não foi Constantino quem determinou o primeiro dia da semana. A igreja primitiva fazia isso. Nós temos isso nos relatos bíblicos e nós temos isso também registrado na história da igreja. Então nós temos base bíblica e nós temos também base histórica. Nós vimos que o sábado ele tem que ser considerado o dia do descanso. E Deus deu uma base para isso, que foi a libertação do seu povo da escravidão. A escravidão do Egito prefigurava a escravidão do pecado. Quem nos libertou da escravidão do pecado foi Jesus Cristo. Em Êxodo 20 também fala que Deus dá a base da guarda do dia do Senhor como sendo que em 6 dias ele fez os céus e a terra e no 7º dia ele foi contemplar essa criação. Nós vimos que nós temos que contemplar não só a criação, mas a nova criação em Cristo Jesus, que também nos leva a um novo céu e a nova terra. Então nós temos os pontos que abraçam toda a compreensão da fundamentação para a guarda do dia do Senhor ser no primeiro dia da semana. A igreja primitiva estava se reunindo no primeiro dia da semana. Hoje, quero enfatizar para os irmãos que a igreja aguarda o sábado absoluto. A igreja anseia, deseja o dia do descanso absoluto. O que é isso, irmão? A igreja deve almejar o dia em que ele vai passar a eternidade como se estivesse na igreja, né, louvando o Senhor para todo sempre. Então, quem não tem prazer, irmãos, no culto ao Senhor, quem não tem a satisfação de cultuar, de louvar, de ouvir a palavra, de ler a palavra, de ofertar, de se ofertar, quem não tem prazer aqui na terra disso, não vai ter nenhum prazer no céu. Porque também não vai nem entrar no céu, mas
Só para a gente ter a noção, não vai, porque a eternidade com Cristo vai ser dessa forma. Não vai ser de outra forma. Vai ser com os eleitos, os santos eleitos, escolhidos pela graça, vão estar lá todos, contemplando Jesus Cristo. Por exemplo, no céu você vai ver Deus. Deus está no céu, não está? Mas você acha que no céu você vai ver Deus? Sim ou não? Ruth? Hein? Acha que sim? Quem acha que vai ver Deus no céu? Alguém levantou a mão lá atrás. As duas. Foi Valentim. Olha lá. Deus está no céu. Yasmin, vai ou não vai? Hein? Vai ver Deus no céu? Vai? A Bíblia diz que Deus é o quê? Você não vai ver o Espírito. Deus não tem forma. Deus não tem corpo. Mas você vai ver Deus em Cristo. Mas eu lembro. Sim, amor, mas tem que lembrar que no céu não tem pecado, não tem falha, não tem nenhum problema. No céu não tem isso. A questão é que Deus é Espírito. Deus é Espírito. O que nós vamos ver, é por isso que Cristo disse: quem me vê a mim, entendeu? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso que a gente tem que amar tanto Cristo. Porque Cristo é a manifestação de Deus, do Pai. Ele encarnou, então nós vamos ver lá Jesus Cristo, um corpo glorificado. Assim como todos, né? Vão estar lá com o corpo glorificado. E nós vamos estar lá adorando a Deus na pessoa de Jesus Cristo, desfrutando da plenitude do Espírito Santo. Então, a Trindade vai estar lá presente. Então, a gente, irmão, nós temos que prezar pelo culto, sabe? Amar o culto, zelar por ele. Porque é isso que nós vamos ter na eternidade. Nós não vamos ter outra coisa. Só que aqui, nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, mas vai ser assim, é o tempo todo, desde que o pecado entrou no mundo, é assim, tudo nós estamos desfrutando de um pouco, de um pouco daquilo que vai ser pleno. E nós temos essa convicção. Então, a igreja aguarda esse sábado absoluto. A igreja olha para a redenção, a igreja olha para o dia do descanso, da celebração. E o culto prefigura o sábado eterno. E quando nós vamos ver a manifestação gloriosa do Filho de Deus. Antes desse momento, nós vamos desfrutar, irmãos, da glória de Deus. Aqueles que ainda estiverem vivos vão ter seu corpo transformado, vão se elevar às nuvens, vão encontrar com Cristo nos ares, vão se encontrar com os demais também. E ali vai ter um momento de glória. Nós vamos experimentar dessa glória. Isso é um momento antes, vai ter depois o julgamento. Todos serão julgados, absolutamente todos. Tá? Todos vão passar pelo julgamento. Há uma corrente, né, cristã evangélica de interpretação que a igreja não vai passar pelo julgamento. A igreja vai passar pelo julgamento. É exatamente por isso que a gente precisa de Cristo, para poder passar no julgamento. E sermos aprovados. Se a gente não tiver Jesus Cristo, quem não tiver Cristo do seu lado vai ser reprovado. Por isso que a gente fala em Cristo, fala na palavra, ama Cristo. Diz que o culto tem que ser cristocêntrico, né? Porque o Pai entregou tudo ao Filho. Nós vamos ver essa referência hoje, né? Então, o sábado, ele tem um sentido escatológico. Que é isso? Esse sentido do momento em que, do fim de todas as coisas,
e do início do novo céu e da nova terra. Quando a gente fala de escatologia, a gente está falando ali de Apocalipse, né? A doutrina das últimas coisas, escatologia. Quando vai ter a consumação de tudo, e essa questão de Cristo vir, sua exaltação, e depois a eternidade com Jesus Cristo. Então, o sábado tem esse sentido escatológico, prefigurando o descanso de todos os eleitos, aqueles que celebrarão para sempre com Jesus Cristo. Vamos abrir aí a Bíblia, vamos lá. Hebreus 4. Vamos fazer essa leitura, do 1 ao 11. Zaqueu, leia, por favor, em alto e bom som. Hebreus 4, do 1 ao 11. Vamos acompanhando. O que acontece? Veja aqui que o descanso, o dia do Senhor, prefigura o descanso eterno do Senhor. Israel, irmão, devia ter essa noção. E os crentes tinham essa noção que Canaã não era o destino final deles. Agora, quem não tinha essa noção se apegava a Canaã. Pode verificar. Quem não tinha essa noção se apegava a Canaã, a terra. Se apegava em demasia. Assim como as pessoas nos nossos dias se apegam a essa terra em demasia, quando não entendem que o nosso destino final não é aqui, é o novo céu e a nova terra. Se os irmãos virem depois, vão ver que o Salmo 95 foi escrito 400 anos depois da entrada em Canaã. E mesmo assim ele fala do descanso. Você vai ver os últimos versículos do Salmo 95, ele está falando de descanso. Ó, versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Qual é o descanso aqui que está se falando? Não é Canaã, porque esse salmo foi escrito depois de Canaã. Tá certo? Não era. Então, o que acontece? A igreja tem que olhar para frente, irmãos. A igreja tem que olhar para frente. E para o cristão, essas promessas se cumprem em Cristo Jesus. E por meio dele nós entramos no próprio descanso de Deus. Nós lemos aqui que o versículo 3 de Hebreus 4 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas como é isso? Entramos no descanso, mas ainda tem um descanso? É aquela questão de que nós já desfrutamos de algumas coisas, mas ainda não a desfrutamos de forma plena, de forma total. Esse conceito tem na Escritura. Nós já somos salvos, mas durante a nossa vida vamos nos santificando até chegar na vitória completa. Ainda não tivemos a vitória completa. A vitória completa vem no momento da glorificação. Mas nós já desfrutamos disso. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, já está certo. Mas ainda lutamos, ainda passamos por dificuldades, ainda pecamos, ainda entristecemos o Espírito Santo. Não blasfemamos contra o Espírito Santo, mas entristecemos. É por isso que alguns dizem: isso aí é muita soberba, você dizer que se já considera um salvo, você é um pecador, do jeito tal, você não sabe de nada, só Deus é que sabe. No final, o próprio Deus já disse: esses são salvos, são selados pelo Espírito Santo da promessa. Vão desfrutar, a sua herança está garantida, seu tesouro está garantido. Quem disse é o próprio Deus, não sou eu. Não são os crentes que assim creem. Então, nós já entramos no descanso, mas almejamos o grande descanso. O grande e eterno descanso. Onde nós vamos nos deleitar eternamente no Senhor. Então, quando o crente olha para o dia do Senhor, ele olha como o sábado é escatológico, que é o dia do descanso escatológico. Por isso, de novo, irmãos, que a gente não fica olhando para trás. Por isso que a gente olha, quando a gente lê, diz assim: o sábado, o sétimo dia da semana, a gente não tem problema em desfrutar
entender que a gente está desfrutando no primeiro dia da semana de todas essas promessas, porque nós não estamos olhando para trás, nós estamos olhando para a frente. Olhamos para Jesus Cristo e por isso nós podemos tranquilamente, com a consciência limpa, com a consciência tranquila de que este dia é o dia do Senhor. Diga aqui. Eu já disse aos irmãos, né, de um compositor famoso, que perguntaram para ele que ele ir para o céu, ele disse, de segunda a sexta eu quero estar no céu, sábado e domingo eu quero ir para o inferno. Porque no inferno é que tem a satisfação dos desejos da carne, entendeu? Então, se de segunda a sexta eu quero estar. Ele disse isso tranquilamente e, bom, ele expressou uma verdade do seu coração, né? Expressou uma verdade. E nessa questão aí, irmãos, fazendo uma aplicação, irmãos, aqui eu tocou, né, com as imperfeições. Veja, quando a gente tem um prazer, uma satisfação em determinadas coisas, né, quando isso de fato quando a gente valoriza, a gente luta por isso. A gente suporta muitas coisas. É interessante que quando a gente faz um paralelo com relação à igreja, muitas coisas não se confirmam, né? Veja, a gente precisa, evidentemente, do nosso trabalho. Alguns trabalham, né? E que você não pode estar faltando, evidentemente, no trabalho, senão você vai ter uma punição com relação a isso, né? O seu salário, qualquer outra coisa, você vai deixar de receber. Então, por conta disso, você não perde dia, você vai cansado, às vezes você vai com dor de cabeça, muitos vão doentes. E fazem tudo, né? Porque realmente sentem uma necessidade do trabalho. E lutam por ele, se esforçam, dentre outras coisas na vida. Mas muitas vezes a gente não vê esse paralelo com relação à igreja. Qualquer maior dificuldade com a igreja, você esmurece. Você não vai. Você não luta. Não luta por ela. Não faz um esforço. Você quer uma situação ideal dentro da igreja, mas você não vive uma situação ideal lá fora. Você não vive. Você não vive uma situação ideal com relação aos seus familiares. É verdade. Cada um é de um jeito, mas você ajeita, você suporta, você ajuda. Não, mas é meu irmão, né? É minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é meu tio, é meu avô, é minha avó. A igreja, irmãos, a relação, a ligação e o propósito lá na frente é muito maior. É muito maior. É muito superior. Nem se compara. Mas a gente não consegue entender isso. Mas vai começando a entender a partir do momento em que a palavra vai mostrando isso. É por meio da palavra que você vai entendendo isso. Diz aqui, a sua vida gira em torno do culto. Quando você se deleitar, tiver satisfação no culto, você vai fazer tudo por ele. Você vai dar a sua vida por ele. Por quê? Não é o culto em si. Não é a reunião em si. Não é porque tem uns irmãos que eu gosto. É por causa de Cristo. É Cristo. Quando Cristo é o centro, quando Cristo é o foco, quando Cristo é o alvo, tudo muda. Por isso que muda o dia sem nenhuma dificuldade. Porque é Cristo. Não é qualquer outra coisa. Não é um costume, não é uma tradição.
Não é uma interpretação. É Cristo. É o centro de todas as coisas. Abram aí, irmãos, em Colossenses. Colossenses 1 é uma das maiores expressões da grandeza de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trouxe isso para esses irmãos aqui. Essa epístola, irmãos, é belíssima. Essa epístola é belíssima. Olha só, a partir do versículo 13, Colossenses 1. A partir do 13, João, leia, por favor. Colossenses 1, do 13 até o 20. Os irmãos vejam aí, por que é que nós tranquilamente adoramos a Deus no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, por causa de Cristo. Olha Jesus Cristo aí. Veja aí, João, por favor. Ó, aquilo que a gente vai ver no céu, é a imagem do Deus. Vamos lá. Ó, para um pouquinho. O primogênito da criação. Êxodo 20 fala o quê? Porque em seus dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. É a criação, né? Mas olhe quem é o primogênito de toda a criação. Quem é? Cristo. Continua, João. Olha, a criação é magnífica? É. Foi motivo de parar? Foi. Mas nele, em Cristo, foi que todas as coisas foram criadas. Vamos lá. Ó, até o que a gente não vê. Ó, eu não tenho problema de adorar no dia do Senhor, porque é o dia do Cristo ressurreto. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu sou o Senhor do sábado. Vamos lá, João. Olha, para em todas, não tem nada. Não existe nada em que Cristo não é o primeiro, em que Cristo é a primazia. Nada. Mas nada criado, nada visível, nada invisível. Ele quer sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Que é principado e potestade? Anjos, né? Principados e potestades faz referência a anjos, ou seja, aqui está uma listagem de todos os seres, de tudo que é material e imaterial. Ele tem a primazia. E aprove a Deus, quis Deus o Pai, que nele residisse a plenitude. Vamos lá, João. Então, irmãos, Cristo exerce autoridade sobre a criação e desfruta de todos os direitos sobre ela. Tudo que a gente imaginar. Tudo que a gente imaginar. Entende isso? Por isso que lá no final, por isso que em outra passagem nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. A igreja tem que olhar para isso. Você vem para o culto adorar por causa de Cristo. Se o seu objetivo principal não for Jesus Cristo, você vindo aqui para adorar, está errado. O irmão recentemente colocou, né, um trecho de uma palestra de um pastor bem conhecido, que disse que o dia do Senhor é o dia da maior idolatria. Porque as pessoas vêm para a igreja e não estão adorando o Deus verdadeiro. Não vem por causa de Cristo. Ele não vem adorar Cristo. Ele não vem exaltar Cristo. Ele não vem entregar seus dízimos e suas ofertas a Cristo, aos pés de Cristo. Ele não vem confessar os seus pecados a Cristo. Ele vem por outros motivos, outras razões.
Eles vêm adorar um Deus que eles criaram na sua mente, na sua cabeça. Porque o Cristo, o Senhor, que é a primazia, que é o primeiro em todas as coisas, e que requer a adoração ao seu nome, a adoração devida, eles não adoram esse Cristo. É outro Cristo. Eles criaram. Então, por isso que eles não têm dificuldade de modificar o culto, né? Introduzir coisas bem estranhas. Fogo estranho. Não tem dificuldade de introduzir fogo estranho. Mas quando você conhece o Cristo aqui das Escrituras, esse daqui, que é o primeiro, esse que todas as coisas foram feitas por ele e para... Meu irmão, se todas as coisas forem por ele e para ele, quanto mais o culto. É para ele. Então eu tenho muita tranquilidade, irmãos, em adorar o Senhor no dia do Senhor ressurreto. No dia do meu Salvador ressurreto. Eu entendo que isso é uma revelação clara nas Escrituras. De que eu tinha uma sombra e agora eu tenho uma realidade. Eu tenho uma realidade presente e tenho uma realidade maior futura que ainda não aconteceu, que é superior, mas que eu já estou desfrutando agora. Já entrei no descanso, mas ainda tenho descanso. Eu já sou salvo, mas eu serei salvo por completo quando eu estiver lá, porque eu não vou ter mais como pecar. Como desagradar o meu Deus. A igreja olha para nessa direção. A igreja olha nesse caminho e vem adorar e diz, não, a minha vida tem que girar em torno do culto. É o Cristo. A palavra tem que ser o centro, porque é o verbo, porque é Cristo. Por isso que nós dissemos, no culto, irmãos, você canta a palavra. Você ora a palavra. Por que você ora a palavra? Tudo que pedires em meu nome, eu vou dar. Por que a palavra? Porque a oração deve ser, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. É a palavra. A vontade de Deus revelada está onde? Na palavra. Então você ora a palavra. Você lê a palavra. Você prega a palavra. Então o culto é em torno da palavra. É em torno de Cristo, que é o verbo, que é a palavra. Nós temos que separar um dia. Isso quer dizer que 24 horas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque alguns têm aquela... Não, mas o dia começa quando? Ainda tem essa polêmica, né? O dia começa quando? Começa do pôr do sol para frente? Começa das 0 horas para frente? Irmãos, Deus separou 24 horas. Deus deu uma semana de 7 dias, 7 dias, cada dia de 24 horas. Você tem que separar 24 horas. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque dependendo do lugar onde você esteja na terra, meu irmão, não vai ter esse pôr do sol e isso aqui não. Nós estudamos geografia. Aqui as meninas, por enquanto as meninas estudam geografia. Movimento de rotação da Terra, né? Tem rotação e translação. A rotação é a Terra girando em torno do seu eixo. Muito bem. Então a Terra gira em torno do seu eixo e isso dá 24 horas. A questão, irmãos, é que tem lugar na Terra que não fica bonitinho assim não. Eita,
O dia surgiu, olha o sol, depois o dia foi embora, olha a lua. Nos polos, por exemplo, essa coisa aqui é bem diferente. Na Antártida, não sei se vocês sabiam disso, às vezes passa-se quase 4 meses sem ver o sol. Sabia disso, irmã Gisele? Na Antártida, são quase 4 meses de escuridão. E agora, como é que eu vou... Se eu estiver morando lá, João? Hein, Aline? Dá para vender bolo, agora picolé é difícil. Bolo dá. E um bolinho com café, hein? Mas o café esfria logo. Eita, a vitamina D é mesmo, ó. O pessoal lá tem falta, vai ter que suprir com outras coisas, né? Então, irmão, se eu estiver na Antártida, como é que eu vou fazer para cumprir com o mandamento? São 24 horas, irmãos. É o primeiro dia da semana e 24 horas. A Bíblia diz que a gente não deve coar um mosquito e engolir um camelo, não é? Muita gente fazendo isso. Se preocupando com o mero início do dia, deixando de lado o mais importante, que é a devida observância do dia do Senhor. Você vai separar 24 horas, que é exatamente um dia, dos 7 dias da semana, que é o primeiro dia da semana. Vai se preocupar se vai começar das 0 hora ou se vai começar das 6 horas. Né? Então, diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Mas é fácil você saber. Primeiro são dias mesmo, viu? Dias. Dias é dia. No original está Yom. Dia. Dia de 24 horas. Tá? Deus deixou o sol e a lua para governar isso. Né? Então você vai fazer isso. Você vai separar 24 horas. Um dia. Aqui a gente começa, né, a 0 hora, né? Quando dá o outro, também é tarde e manhã. Mas há quem diga, né, Zaqueu, que o Novo Testamento aboliu isso. Aboliu o que é? A observância de dias. Deixa eu trazer essa questão e a gente finaliza. Lê um texto aí para os irmãos. Romanos 14:5. Vamos abrir aí sua Bíblia. Romanos 14:5. Parece que esse texto desmancha tudo que a gente estudou. Parece. Diz o quê? Lê aí, Ramon, por favor. Olha só aí, pastor. Um faz diferença, outro julga. Paulo diz que cada um tem a sua opinião e pronto. E aí, se alguém quiser guardar, que guarde. Quem não quiser guardar, todo dia é um dia santo. E Paulo está dizendo isso. Não está dizendo nada disso. Você não pode pegar um texto isolado, um versículo, e não observar o seu contexto, o que é que Paulo está falando. Paulo, irmãos, aí está dizendo, Paulo está orientando os irmãos, principalmente no momento da igreja, que era um momento de transição. Tem que entender a carta, a epístola, a quem estava se dirigindo, a quem ela estava se dirigindo, qual é o objetivo. O contexto vai dizer. Olha o versículo 1 do capítulo 14, já vai dizer o sentido que Paulo está trazendo aqui. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Versículo 2, crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Olha a temática aqui é o quê? A temática aqui é porque você estava passando pelo momento de transição da antiga para a nova aliança. Os irmãos que estavam crendo, os judeus que estavam crendo, ainda estava muito na cabeça deles a antiga aliança. O quê? Aquela coisa,
não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro. Mas não só isso. Eita, eu tenho que... Eita, eu sou um crente agora em Jesus Cristo. Mas Deus disse que aquelas festas eram perpétuas, aliança perpétua. Você não escuta isso? Você não lê isso? Aliança perpétua. E agora? Perpétua é coisa que nunca acaba. Então, eu vou ter que ir em Jerusalém ainda 3 vezes no ano. Comemorar as festas. Estou certo? Paulo disse. Tá não. Mas tem muita gente nessa situação. Aí o que aconteceu? Tinha um problema na igreja. Os irmãos que entenderam logo isso disseram, não, isso aqui acabou, meu querido. Morreu. Morreu com Cristo. Cristo cumpriu tudo, nós estamos livres. Irmãozinho, meu Deus, nunca botei um pedaço de porco na boca. Aí o irmão me chamou para almoçar na casa dele. Meu irmão, só tinha porco. O irmão estava se escandalizando. Olha, e para comer? E agora? Fazia o quê? Né? Fazia o quê? Era essa a questão. Veja, Paulo começa dizendo da comida, pode comer. Depois ele fala de dia. O que é isso? Lei cerimonial. Ele não está dizendo que a lei moral acabou. Entende, irmãos? Lembra que eu falei da distinção das 3 leis? Lei moral, resumida nos 10 mandamentos, lei cerimonial e lei civil. Paulo está falando aqui da lei cerimonial. Esses dias são os dias do calendário judaico. Ele não está falando do dia do Senhor, não. O pessoal aplica o dia do Senhor, não, porque o dia do Senhor está inserido na lei cerimonial. Aí a gente pergunta aquele negócio, e não matarás? Pode? Antes de Moisés podia matar, depois, agora com Cristo pode matar, a lei não está em vigor, não. Paulo disse que a lei está em vigor. Isso. Mas Deus deixou muito claro lá. Não é isso não, irmãos. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. É porque os crentes, aqui quando diz, acolhei o que é débil na fé, débil não é débil mental, né? Essa debilidade na compreensão são os crentes fracos. Quando você lê o débil na fé, é o fraco na fé. É aquele que ainda precisa dos fundamentos. E Paulo está dizendo, não faça, você que é forte, você é cristão forte, você entendeu a lei, você entendeu Cristo, você entendeu o sacrifício de Cristo, você entendeu tudo isso, acolha o irmão que é fraco. Não faça ele pecar. Se, Paulo diz, se precisar que eu não coma carne, eu nunca mais como carne, porque eu não quero fazer meu irmão pecar. Por que era o problema de carne? Porque a carne, irmão, naquela época, o ambiente era idólatra. A gente vai hoje, eu fui lá no mercado público ontem, fica lá o pessoal, um monte de carne para vender e etc. Mas lá naquela época, muita daquela carne, antes de ir para o mercado público, era oferecida aos deuses. Aí os crentes diziam, meu Deus, e agora? Eu não sei se é oferecido ou não é. Se for oferecido, eu vou comer. Eu estou pecando? Paulo disse, vá, meu filho, compre, nem pergunte. Mas tinha crente que ainda ficava. Aí tinha outro que dizia, deixa ser besta. Desculpa a expressão, né? Porque ele fazia, crente fraco. É muito fraco, rapaz. Cristo é maior do que os judeus. Mas está oferecido. E além de ser oferecido, é um toicinho. E esse peixe aí, eu não sei se é com escama ou sem escama. E agora? Como ou não como? Essa era essa questão, viu, irmãos? Os crentes fracos se preocupavam com os alimentos. Essa carne foi oferecida, não foi? Foi morta da forma correta, foi sufocado? Porque Deus diz, né? Se foi sufocado, não pode comer. Foi sufocado, é limpo. Depois que matou, não sei mais a diferença aí.
né? Ele diz que é uma coisa, mas se for outra. Tinha gente que, não, eu guardo o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Mas tinha gente que no sábado ainda não queria trabalhar, ficava com medo ainda, entendeu? Porque o mandamento diz, farás toda a tua obra, mas no sábado você não faça nada. Havia isso, irmãos, dentro da igreja. Paulo está aqui direcionando os irmãos para que essas coisas não tragam problemas maiores, mas ele não está amenizando a observância do dia do Senhor. Ele está dizendo que não é para observar o dia do Senhor, não. Interpretação errada é que leva a isso. Entendeu, irmãos? Para finalizar, no próximo domingo nós vamos fechar com o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer no dia do Senhor, tá certo? Nós vimos o dia, não foi? Vimos a base do dia. Vimos o motivo maior, que é Jesus Cristo. Finalizando com a graça de Deus no próximo domingo, o que é que a gente vai ver? O que é que nós devemos fazer no dia do Senhor e o que nós não devemos fazer no dia do Senhor? Como guardar esse dia? Como nos deleitar nesse dia? Como não transformar esse dia como com os fariseus, né? Porque a gente, preste bem atenção, nós sempre somos tendentes aos exageros. Todos nós. O ser humano quando não é 8, é 80. Por isso que Paulo está dizendo, o fraco, que é o débil na fé, e o forte. O forte ficava, né? Em vez de ir para o meio, para o equilíbrio, para ajudar ele. Tanto é que em Tessalonicenses, os irmãos sabem. Eles disseram, Cristo disse que ia voltar logo, não vou fazer nada. Estava pecando. É o 80, né? É o 80. Então nós somos tendenciosos a 8 e 80. Eu não entendi o que era o dia do Senhor. Agora eu estou começando a entender. Eita, não pode fazer nada. Pode fazer isso, menino? Pode fazer aquilo? Pode fazer. Não. Como é? O que é que devemos fazer? Com a graça de Deus, no próximo domingo. A gente vai estudar, eu creio que isso, né? A gente finaliza nesse sentido, né? Nesse propósito. Mas depois nós vamos estudar também o dia do Senhor na sequência, quando estivermos estudando todos os mandamentos. Se o irmão tem alguma dúvida, tem alguma questão? Pode falar, eu sempre digo, né? Eu sei que falo muito assim na escola dominical, mas é um momento dialógico. Qualquer irmão que quiser perguntar, tiver alguma dúvida, viu? Pergunte. Fique à vontade. Se não tem, diga-se, mano. Não, a questão é que nós vamos ver Deus na pessoa de Jesus Cristo. É assim que nós vamos ver Deus. Porque, como nós lemos em Colossenses 1, ele é a personificação do Deus invisível. Cristo é o Deus visível daquilo que a gente não vê, que é o Deus invisível. Ele é Deus. Por isso que Cristo é 100% Deus e é 100% homem. Porque quando a gente chegar no céu, nós vamos ver Cristo. Ele vai estar lá. Não. Nós vamos ver Cristo. Nós vamos sentir a presença de Cristo. Nós vamos ver Cristo, seu corpo glorificado. Nós vamos ver os apóstolos, quando Cristo ressuscitou, apareceu a eles em forma visível. Só que é um corpo glorificado. A gente não sabe como é o corpo glorificado, porque as portas estavam fechadas e ele passou, ele entrou. Mas ao mesmo tempo ele disse, tem comida? Me dê que eu como. Não precisava comer. E agora, Aline? Comer ou não precisava comer? Que corpo é esse? A gente não sabe. Não está dizendo como é a concepção. A gente sabe do nosso corpo. Pelos estudos da biologia, como é que funcionam as células, né? Mas o corpo glorificado não sabe. No céu nós vamos ver Cristo como ele veio no corpo aqui na terra.
Só que é uma estrutura diferente. Mas nós vamos ver em forma de homem, porque ele é verdadeiramente homem. Então nós vamos ver Deus por meio de Cristo. Não só. E aí onde está, né? Porque a nossa limitação ainda é muito biológica, ou seja, tanto é que disseram, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas ele não queria dizer só na forma, né, física, aqui. Você quer conhecer o Pai em pessoa, né? Quer conhecer como ele é como eu sou. É amoroso. Ele serve. Ele se indigna, tem raiva. Ele é justo, pega o chicote e toma nos vendedores. O pai é assim também. É isso. Deu para clarear? Diga, irmã. Essa é uma pergunta boa, que é a disputa até hoje. Até hoje da teologia. Tem uma forma bem simples de você entender o que é a blasfêmia com o Espírito Santo. A forma, entre aspas, que não é tão simples é aquela que diz o seguinte: o evento em que o próprio Cristo diz, quem pecar, né, contra mim, ser perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. O evento significa dizer o seguinte: aqueles que fizeram isso pegaram uma obra de Cristo e atribuíram a Satanás. Isso é uma blasfêmia. Ou seja, eles de forma consciente, veja, não eram pessoas sem conhecimento, eram pessoas com conhecimento de causa. As pessoas que estavam na sua pleno raciocínio. Aquelas pessoas que estavam vendo uma obra grandiosa e de forma proposital, clara, para negar uma coisa que era inegável, para desmerecer Cristo, para desmoralizar Jesus Cristo. Eles atribuíram uma obra de Cristo, uma obra que é operada pelo Espírito Santo, atribuíram a Satanás. Ele diz, quem faz isso não vai ser perdoado esse pecado, não. O cego de nascença que foi curado por Jesus Cristo disse, ninguém nunca viu isso acontecer. E os fariseus foram investigar e interrogar ele 2 vezes. Ou seja, era uma coisa clara, era uma coisa... Lázaro, nós lemos em João 12. Lázaro estava morto, havia quantos dias? 4 dias. Cheirava mal. Todo mundo testemunhou a mesma coisa. Estava fedendo. O corpo dele estava apodrecendo. Não tem condições de uma pessoa, num estado desse, estar viva. O que é que os sacerdotes quiseram fazer? Matar Jesus e matar Lázaro. Entendeu? Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É de forma deliberada uma obra que só pode ser feita pelo Espírito Santo, a pessoa dizer, isso é coisa de demônio. Essa é a explicação mais longa. E a explicação simples. Todos aqueles que negarem a Jesus Cristo. Qualquer um que negar a Jesus Cristo e resistir até o último momento da sua vida, é como se tivesse blasfemado. São os não eleitos. Então, um eleito jamais vai negar Jesus Cristo. Não durante toda a sua vida. Vai chegar um ponto que ele vai dizer, é o Filho de Deus. Por exemplo, o ladrão na cruz. No finalzinho, ele creu.
Mas só existe um exemplo desse na Bíblia. Veja, só existe um exemplo. Segundo o pastor conhecido nosso, dizendo para que só tem um, para que você não diga que é uma coisa comum e que nunca vai acontecer. Mas só tem um, por conta disso. Pode acontecer? Pode. Mas só tem um. Não é normal, não é comum isso acontecer. As pessoas às vezes apelam muito como se fosse uma coisa comum, mas não é. Mas no último suspiro você pode. Diga, irmã. Podem. Os não eleitos podem não ter nunca nenhum conhecimento do evangelho, nem escutar nada. Ele pode ser não eleito. Exatamente porque, normalmente, quando é eleito pela forma ordinária, ele vai ouvir a palavra, vai escutar e vai entender. Por que ele vai entender? Porque a ele vai ser dado vida. Ele vai ser, primeiro, ele vai receber uma nova vida. Por quê? Porque um morto não escuta. Um morto não entende. Daí porque eu disse que a forma mais simples é aqueles que, os não eleitos, é que vão blasfemar, porque eles jamais eles vão reconhecer a obra do Espírito Santo. Então veja, isso é interessante, eu vou só pontuar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz: estando nós mortos, ele nos deu vida. Só quem pode ouvir alguma coisa é quem está vivo. Lembra de ontem? Adão e Eva, quando pecaram, morreram. Só que eles morreram, mas estavam respirando, estavam raciocinando, estavam ouvindo, estavam falando. Biologicamente eles estavam vivos, mas espiritualmente estavam mortos. Quando Paulo, ele vos deu vida, estando vós mortos, era morte espiritual. Quando você prega para uma pessoa, prega a palavra, se Deus não conceder vida a ele, você vai pregar, ele vai ouvir, mas não vai dar ouvidos, porque ele está morto. Espiritualmente ele está morto. Ele não tem como reagir. Mas, quando a ele é concedido a vida, ele ouve. Por isso que ele responde, por isso que ele entende. É por isso. E somente isso. Daí, quando Nicodemos foi ter com Jesus Cristo, qual foi a resposta que Cristo disse a ele? Necessário vos é nascer de novo. Então, o primeiro passo é nascer de novo. E uma pessoa não dá esse passo. Um morto não tem condições de dar vida a ele mesmo. Ele está morto. Um morto não tem condições de ouvir o evangelho. Um morto não tem condições de compreender o evangelho. É preciso que a ele seja dado vida. E quem dá vida é Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é uma doutrina fundamental. Se vocês quiserem decorar isso, chama Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Isso é um texto, um termo em latim, mas que os irmãos já ficam associados. Qual é a ordem da salvação? Primeiro você o quê? Recebe vida. Aí depois você se arrepende, crê, é justificado. Mas antes de você crer, você tem que estar vivo. Um morto não crê. Nós sabemos disso, nós já fomos para velório. Está ali só o corpo. Irmãos, essas pessoas que estão andando aí na rua, se Deus não concedeu vida a elas, é um morto vivo. Entendeu? Mas são pessoas, são os colegas, são nossos parentes, são amigos que falam com a gente, mas espiritualmente eles estão mortos. Quem diz isso é a Escritura.
O que é que a gente tem que fazer? Pregar. Por quê? Porque lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A gente prega, aí Deus, no seu querer, concede vida e fé. Aí a pessoa entende. Mas minha obrigação é pregar. Eu prego. Agora, nem minha palavra, nem minha retórica, nem meu conhecimento, nem nada meu vai fazer com que a pessoa entenda o evangelho. Compreenda o evangelho, aceite o evangelho. Não. Não vai, porque está morto. Pronto, vamos fechar com esse versículo? Esse versículo aí, ele deixa isso muito claro. Tá? Vou pedir que os irmãos aí abram suas Bíblias. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Veja aí, irmã Michele, lá. Leia, por favor. Isso, é isso mesmo. Está vendo? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O que é coisa do Espírito? O Evangelho. O que é um homem natural? É aquele que nasce de Adão e Eva. É o homem natural, todos nós. É o homem natural. Porque você vai dizer, mas pastor, a gente está pregando com uma pessoa que não entende? É. E a gente tem que pregar? É, a Bíblia mandou pregar. Sua obrigação é pregar. Pregar para o morto é pregar para o morto. Por quê? Porque Deus, no seu querer, pode fazer com que ele entenda. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a pregação. Então eu vou pregar, é a minha responsabilidade. E Deus, no seu querer, concede vida e concede fé. Se ele quiser. Se ele não quiser. Romanos 9. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas usar Deus a sua misericórdia. A gente prega, a gente faz todo o esforço para convencer a pessoa. A gente usa os textos bíblicos, as provas bíblicas. Vocês vão receber aquele folhetinho. Tem 14 referências bíblicas, cada 40 referências bíblicas. Cada 40 tem mais umas 4 ou 5. Então, tem mais de 200 versículos bíblicos ali. Mas não vai. Eu vou me esforçar, eu vou citar o versículo, eu vou dizer para a pessoa, eu vou usar tudo o que eu puder dentro das escrituras, evidentemente, para levar a pessoa a crer. Mas eu sei que ela não vai crer por minha causa. Parece uma contradição, mas não é. Mas já disse aos irmãos que a vida cristã parece ser contraditória. Parece ser um paradoxo. Não, é um paradoxo, parece ser contraditório, mas não é. É assim que Deus manda a gente fazer. Diga, senhor. É. Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos?